Hoje nós vamos falar sobre missões, é isso mesmo. O programa Sem Limites de hoje vai falar desse tema, né, que é a grande comissão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pode soltar a vinheta aí. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo aí com todo mundo. E hoje nós vamos falar de missões, né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a pergunta que eu quero começar é: a igreja de hoje tem perdido um pouco desse senso de missão? Talvez por causa da internet, da rede social. Pela internet as pessoas já acham que estão alcançando o mundo inteiro? Eu acho que um pouquinho, sim. Antigamente você ouvia falar muito sobre missões. Acho que existe ainda a Jocum, existe, né? Eu não sei, sim, também existe, né? A Jocum foi a primeira, foi a pioneira nessa questão de bom, se eu estiver errada. A primeira igreja evangélica que eu frequentei, na minha infância, minha mãe frequentava e eu ia para a escola dominical, era uma igreja, uma missão de americanos aqui no Brasil, Igreja Betânia, né? Ela veio dos Estados Unidos, tinham vários pastores lá americanos e eles que fundaram a igreja aqui no Brasil vieram como missionários, né, para cá. Olha a importância. Eu me lembro que a primeira instituição que trabalhava com missões era a Jocum, que eram os jovens que iam, né, para esse lugar para poder fazer missões mesmo, ir para outros estados, para outros países. E, né, igual eu que chamo, nós somos aqui de uma missão, né? Viemos enviados, Deus, né? para São Paulo por causa de uma missão. Mas é engraçado, entendeu? Isso, né? Eu não porque normalmente a gente pensa em missão assim, você ir lá para a África, você ir para um país muçulmano, pregar num lugar assim muito difícil, né? Normalmente a gente associa a missão a ir para um lugar onde o evangelho não chegou com tanta força ainda, né? Tem até gente que critica missões, hoje, né? Os pastores que vão... eu estou indo fazer missão lá em Orlando, né? O pessoal critica. Lá também precisa de igreja, gente. Fala que é turismo, né? Turismo espiritual. Mas a missão, ela sempre teve essa conotação, né? De você abrir mão de tudo, você renunciar a tudo onde você está, sua família, para ser enviado para o lugar que Deus está mandando você, né? Que está necessitando de um maior trabalho, vamos falar assim. Porque quando a gente chegou em São Paulo, tinha pouquíssimas igrejas Sara aqui, e a gente veio para cá com essa missão de expandir o reino em São Paulo. E graças a Deus, né, a gente chegou aqui em 2008, né, já estamos em 2023, para a honra e glória do Senhor, abrimos muitas frentes de trabalho, graças a Deus, ampliou muito mais igrejas, muitas pessoas foram salvas, transformadas, e a nossa missão aqui é essa, trazer o evangelho para São Paulo e transformar essa cidade. Eu acho que muita gente tem isso, né? Mas é muito bom ir para Nova York, abrir igreja. Não necessariamente, né? Acho que toda missão tem as suas dificuldades. Vocês vieram enviados para cá e com certeza enfrentaram muitas dificuldades no início, né? Como foi? Claro, para você... Primeiro que eu falava, né? Eu quero ir para qualquer lugar, menos para São Paulo e São Paulo, né? Porque eu conhecia São Paulo pelo programa do Datena, né? Eu achava que São Paulo só tinha enchente, trânsito e criminalidade. Então, você chega num lugar novo, você deixa a sua família, você deixa a sua casa, né? Seu emprego. Existe uma renúncia, deixa mas tudo. É como o apóstolo Paulo fala, né? O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que vai ser revelada a nós. Ou seja, o que Deus fez na nossa vida aqui nesses 15 anos é muito maravilhoso, né? É algo muito grande, é algo muito poderoso. Então você olha para trás, foi uma renúncia, foi o sacrifício, tivemos que abrir mão de algumas coisas, tivemos. Mas quando você olha depois de 15 anos, valeu muito a pena, né? O que Deus fez foi maravilhoso, né? Todo projeto no início dá medo, né? Dá medo de quantas pessoas vão para começar as missões e voltam, né?
não dá certo. Hoje, com o trabalho consolidado, imagino que deve ficar mais fácil de pensar assim, ainda bem que eu vim. Mas qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram quando vieram? É isso mesmo, é você chegar num lugar novo, que você não conhece A ninguém. gente não conhecia nada nem ninguém em São Paulo, literalmente nada. E aí Vocês tem vieram sozinhos? tem as diferenças, né, por exemplo, Belo Horizonte Diferença é uma de cultura, é. né? Lá o povo é mais hospitaleiro, você vai na casa um do outro. O mineiro é muito hospitaleiro, muito receptivo. O paulista é um pouco mais acelerado. Então você tem que se acostumar, né, com essas diferenças. Mas é aquele negócio, quando Deus te manda para um lugar, e a gente teve 6 meses para planejar a vida para São Paulo, a gente veio aqui antes conhecer um pouco, e você já começa a orar por aquele lugar, já cria dentro de você uma paixão, um amor por aquele lugar. Né? O senso de missão já é formado desde aí. Então Quando você não começa a sofre intercessão. tanto com essas diferenças, né? Porque você cria um amor, você fala, não, ali é o lugar da minha missão, ali é o lugar do meu chamado. E mesmo que você passe por dificuldades, igual você falou, no começo foi difícil. Como que não vai ser difícil? A gente abriu mão de tudo para estar aqui, entendeu? Então, assim, mesmo que você saiba que você vai passar por dificuldade, vai enfrentar, você fala, não, a minha missão agora é essa. Aconteça o que acontecer, eu tô aqui. E eu sei que Deus vai estar comigo, e vamos vencer, Deus vai honrar, entendeu? E a Sara Nossa Terra é uma igreja que ela não perdeu, né, esse senso de missão. A gente tem as igrejas da Europa, que é a principal de Portugal, né, lá em Lisboa, a igreja, acho que são 14 igrejas ao todo em Portugal, né? Tem o Bispo Henrique lá, que faz um trabalho maravilhoso, né? O Bispo Henrique e a Bispa Mara. E em outros países da Europa, na África, né? A gente vai mostrar daqui a pouco um pouco da nossa igreja lá, da África, em Guiné-Bissau, com a pastora Ana. E tem também está avançando muito, né, a igreja na Venezuela. Inclusive tem um vídeo do Bispo Rodrigo, está lá na Venezuela, e ele está fazendo um trabalho fantástico lá, muitas igrejas estão sendo abertas, e ele mandou um recado para a gente. Pode soltar aí, por favor. Olá, povo de Deus, que bom estar aqui com vocês para poder falar sobre esses temas tão importantes que é missão e parceiro de Deus. Sou o Bispo Rodrigo, hoje estou coordenando o Amazonas, Roraima, Rondônia e Venezuela. E aqui nessa região extrema do nosso país, fazendo fronteira ali com a Venezuela, o Evangelho tem chegado de maneira poderosa por causa de líderes, homens e mulheres aliançados com a missão e com o parceiro de Deus. Nós temos igrejas dentro de comunidades indígenas, onde pessoas têm dificuldade até mesmo para chegar, mas nós estamos lá pregando o Evangelho, famílias estão sendo salvas. Esta é uma região onde muitos jovens eles se envolveram com drogas, com suicídio, mas o poder de Deus está transformando a vida dessas pessoas. Na Venezuela, nós estamos vendo o Evangelho transformar o coração através da fé, da esperança. E tudo isso por causa da sua aliança, por causa do seu entendimento da missão e do parceiro de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus. Olha aí, o Rodrigo falou do parceiro de Deus, né? O que é o parceiro de Deus? O parceiro de Deus é uma oferta que é direcionada para missão, né? Para projeto missionário. Então, o parceiro de Deus ele também é usado para fazer obra social, para pregar o evangelho através da rádio e da TV e para missões. Ele tem 3 funções, né? E graças ao parceiro de Deus, graças a essas ofertas missionárias, que é uma coisa importante também que a gente fala, né? Às vezes eu não consigo ser enviado para fazer uma missão, mas a minha oferta chega lá, né? A minha semente chega lá. De uma maneira, né? Ainda mais num país como a Venezuela, né? Queria colocar um pedacinho do culto. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
É a nossa igreja lá na Venezuela, uma delas, né? E é um lugar muito carente, é um lugar que, né, normalmente missões alcançam esses lugares, né? Nossa missão lá em Guiné-Bissau também, a nossa pastora lá, Ana Maria, ela faz um trabalho fantástico, social também. Tem muita carência lá, então a igreja não pode ser só o lugar que prega o evangelho, fala de coisas espirituais. Então lá também é um lugar que tem muita obra social, levando alimentação, comida, escola, ensino, né, para as crianças. Vamos colocar o vídeo só para você conhecer lá. Olha aí, Guiné-Bissau já é uma igreja que alcança também muitas crianças, né? Porque a pastora ela deu um foco na educação. Ela abriu uma escola lá em Guiné. Isso. Trabalha Então, assim, muito essa parte. É algo maravilhoso, né? Porque você vê o evangelho chegando até esses lugares e aqueles que estão aqui do Brasil fazendo a sua oferta, fazendo a sua semente. Eu sou apaixonado pelo Parceiro de Deus. Eu fiz muito tempo, né, na Rádio Sara Brasil, programa falando do Parceiro de Deus, porque é isso, né? Às vezes eu não consigo ir, mas a minha semente está chegando lá nesses lugares. É né? importante ser falado porque tem muitas pessoas que às vezes deixam de contribuir, deixam de ajudar de alguma maneira, né? Seja com oferta ou mesmo com, de alguma maneira, a igreja, por achar que é pouco, por achar que não vai fazer muita diferença, não vai ser relevante. Mas muitas pessoas fazendo pouco, acontece o muito, né? Exatamente isso. O Parceiro de Deus, eu sempre falei que é o projeto Formiguinha, né? É um pouquinho de cada um, mas no final uma grande obra está sendo realizada, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Lar Feliz, que é mantido pelo Parceiro de Deus, que é um orfanato. Então a gente tem muitas obras feitas pelo Parceiro de Deus e essas obras, elas, você pode entrar no site, eu vou pedir para colocar aqui na descrição, é o site parceirosdedeus.com.br, parceirosdedeus.com.br, e aí no site você pode ver lá todas as obras, tudo que é feito, e se você quiser contribuir também, tem lá o caminho, né, para você fazer a sua oferta, para você fazer a sua semente, né? Então, a Igreja Sara Nossa Terra é uma igreja que se preocupa com missões, se preocupa em levar o evangelho para outros países, né? A Argentina tem um trabalho muito forte sendo realizado lá, está começando as igrejas do Paraguai, do Uruguai, né? Então, são muitos lugares onde há necessidade do evangelho e é uma ordem de Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então é isso. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar. Descubra a sua missão. Ah, pastor, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue, viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida, cujo qual as pessoas olhem para você e digam: nossa, sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva. Então fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar: mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz: aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil. Pastor Cláudio, eu acho engraçado, né? Mas ele está falando de uma coisa ali importante, né? Eu já vi muita gente assim falar: não, um dia eu vou ser missionário, um dia Deus vai me enviar para as nações. Aí você pergunta para as pessoas: mas você está pregando lá no seu bairro, lá na sua casa, na sua escola, no trabalho?
Não, mas no dia que eu for para a missão lá, eu vou pregar. A nossa primeira missão é onde a gente está, né? É porque eu acho que antigamente isso era muito falado, né? Quando eu era criança, eu lembro de crescer na igreja, assim, esse casal agora vai ser enviado e tal. Mas o foco no evangelismo era pequeno, né? Há pouco tempo atrás. A maior parte das igrejas focava muito em abrir novas igrejas, mas poucos falavam em evangelismo. Até que chegou essa visão estratégica de uma maneira mais forte, acredito, pelo menos na minha visão, né? Do que eu percebia acontecendo. Hoje, o trabalho de abertura de novas igrejas é muito mais através do evangelismo antes, né? Vamos abrir uma célula, vamos começar uma reunião, até que começar um trabalho social nesse bairro, até que chega o momento de consolidar aquela igreja naquele lugar, que já, as pessoas já conhecem o trabalho que é feito. Como ele disse, né? Através do seu testemunho de vida mesmo, da sua mudança. O seu estilo de vida fala muito mais do que um microfone no púlpito. Porque tem Não. muita gente que acha assim, para pregar eu tenho que ter um microfone, tem que ter um púlpito. Ou eu tenho que saber a Bíblia toda, tenho que saber todos os versículos decorados. Não, você pode pregar qualquer lugar. Você foi de manhã na padaria, você prega pro padeiro, pra moça do balcão, pro caixa. Às vezes você vai né? pegar um avião, você começa a conversar com a pessoa do seu lado, você evangeliza, você ganha ela para Jesus ali naquele No voo. ônibus, no metrô. Então, assim, pregar o evangelho é em qualquer lugar, né? O ID, ele não é... Por isso que Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra, né? Então, Jesus foi dando... Começa em Jerusalém, começa onde vocês estão. Como é que eu vou ser nos confins da terra se eu não sou aqui onde eu estou, né? E a Bíblia mostra que um grande missionário foi o apóstolo Paulo, né? As viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Ele Impressionante, né, gente? Como conseguia ter esse foco, né? Como conseguir ter esse foco diante da vida acontecendo? Não, e é interessante porque ele começa ali em Jerusalém, ele vai para Antioquia. Antioquia vira o centro principal da igreja da época, né? E aí ele faz a primeira viagem missionária, vai muito longe, daqui a pouco ele vai um pouco mais longe, aí abre as igrejas da Ásia, né? Ali onde tem no Apocalipse as 7 cartas, né? As 7 igrejas da Ásia. E cada lugar que Paulo chegava, ele trabalhava ali, ganhava as pessoas, abria a igreja, formava discípulos, deixava um discípulo lá e ia para outra cidade, né? E até chegar em Roma. Então, assim, praticamente ele caminhou o mundo todo ali da época, né? Então, a história do apóstolo Paulo, a vida dele é muito forte, é muito poderosa. Em poucos anos, ele conseguiu levar o evangelho, porque ele não fez sozinho, isso é importante, né? Ele deixou discípulos em cada lugar que ele foi, mas ele conseguiu expandir o evangelho, ele conseguiu levar o evangelho até os confins da terra. Ele né? fez como o primeiro vídeo falou, né? Deixando sucessores. Porque é fácil começar. Não é que é fácil, né? Já era muito difícil começar o trabalho. Mas garantir que ele continuaria sendo feito independente dele requer muita maturidade emocional também, né? Muita Ele pegou o segurança. modelo de Jesus, né? De deixar discípulos, né? Então, ele ia no lugar, acho que ele já levava uma turma com ele, né? E ele, fulano, você que vai ficar aqui. E daqui a pouco ele ia abrir igreja em outro lugar. Igual hoje, né? Na nossa terra, a gente vive isso também, né? A gente abre uma igreja, sede, ela vai crescendo, daqui a pouco você envia um casal para abrir num bairro, aquele bairro lá vira uma igreja também, né? E assim por diante, né? Tô lembrando que na primeira célula o Cristiano assumiu, na primeira reunião ele foi com o pastor falou, Cristiano, a partir de hoje você vai assumir essa célula, vai ser sua. Nem você vai-" sabia. Nem sabia, foi logo no conhecido da primeira visão missão celular. né? dele, a visão celular começou aí, ó. E é maravilhoso, né? Você poder ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Para poder levar a palavra, para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Vocês que estão muito no gabinete, né? Hoje vocês acham que as pessoas têm sonho de serem enviados? Tanto quanto era antigamente? Eu acho que antigamente era mais falado e as pessoas tinham mais esse desejo, né? Era tipo o ápice assim, da sua entrega, né? Eu estava até conversando com uma pessoa e eu falei isso com ela. Entregar a vida para Jesus é o mais fácil de tudo. Todo mundo quer Jesus. Você pensa, você quer Jesus? Quero. Só que depois que você entrega a sua vida para Jesus, você vai entender que precisa ter a renúncia. Jesus vai te pedir algumas renúncias. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu vou continuar do mesmo jeito, no pecado, vivendo a vida que eu vivia. Não. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Esse é o segundo passo. É quando eu faço essa renúncia.
Eu quero Jesus, mas para ter Jesus eu tenho que deixar o mundo. Aí eu deixei o mundo. Aí eu acho que o outro passo é quando eu vou... Não, agora eu quero servir. Eu quero servir. E o degrau mais, vamos dizer assim, que o sacrifício é maior, que a renúncia é maior, é a missão, né? É você ir para a África, é você ir para um outro país, muitas vezes sem recursos, sem muitas garantias, né? Mas você vai por amor ao Evangelho, por amor àquela nação e principalmente por um chamado de Deus, né? Eu lembro que quando Paulo foi para Macedônia, ele ouviu o clamor do macedônio, né? Ele ouviu a oração dele lá. Deus mostrou que tinha alguém lá orando e que Deus precisava enviar alguém lá para salvar aquelas pessoas, né? Então é algo que tem que estar dentro do coração, tem que ser uma chama ardente dentro da pessoa, né? Acho que acaba que essa entrega é boa pelo nível pela força que exige o início da missão, né? Quando você deixa a sua família, deixa a sua rotina, você não tem nada, você só tem a missão, então você tem que fazer aquilo dar certo. E isso te faz colocar 100% realmente da sua força, das suas emoções, da sua entrega ali. Enquanto que, às vezes, quando eu estou fazendo a missão, mas eu estou no meu lugar, eu tenho a família para cuidar, eu tenho a profissão, a faculdade, eu tenho várias coisas que me exigem também tempo, energia, e até o meu emocional mesmo. Às vezes você está cansado para a missão por causa dos seus envolvimentos da vida secular mesmo, que exige, né? Agora, quando você vai, eu estou aqui para isso. Eu acho que no início, sei lá, os 3 primeiros meses deve ser um momento de muito foco. Assim, Eu lembro quando a gente veio para São Paulo, os 3 principais casais que vieram já eram casados, ok. Mas também teve as meninas que vieram solteiras. E assim, é uma coisa que a família também precisa entender, que se quando o jovem ele está realmente enraizado, aliançado naquele projeto, apoia. Né? As meninas vieram para cá, os pais apoiaram, todas vieram solteiras, eram jovens ainda. Mas isso que a Ana falou, Entendeu? Camila, é algo importante, porque lá em Minas eu trabalhava e fazia a obra de Deus, né? Era uma coisa assim, estava ali Dividia na a minha força. rotina, mas eu dividia a minha força. Quando a gente veio para São Paulo, eu ainda continuava trabalhando, mas já não era no lugar fixo, já não era as 8 horas por dia, era ali quando dava, o foco principal é o evangelho. Aí é isso que ela falou, a gente evangelizava o dia inteiro, fazia culto o dia inteiro, de domingo a domingo, né? Pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque você foi com aquele foco, né? Você foi com aquele objetivo, né? Tem um livro aí, Aninha, pra você mostrar pra gente. Com certeza aqui, Sinais, Como Percebê-los, do Bispo Robson Rodovalho. Então, você que está em dúvida aí do que está acontecendo na sua vida, o que você faz, está diante de uma decisão importante, esse livro vai te ensinar a identificar o que é que Deus está falando para você fazer nesse momento. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site da editora SBE, que é o sbeshop.com.br. sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet? O conselho que eu recebi, que mudou minha vida, eu quero deixar para vocês não importa qual sua missão, ela precisa incluir, ajudar e salvar muita gente, transformar muita gente. Se o que você faz, se a sua missão de vida transforma pessoas, ajuda pessoas, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar recurso, nunca vai faltar sentido de vida e nunca vai faltar motivação para acordar amanhã e continuar. Muita gente perdeu tudo isso porque não descobriu sua missão e a sua missão não inclui transformar, ajudar e salvar pessoas. Olha aí, importante isso, né? Uma palavra está muito em evidência hoje em dia, é o propósito, né? Eu quero descobrir meu propósito. E Deus nunca nos dá um propósito que é pra gente, que é só pra mim, né? Meu propósito é ficar rico, meu propósito é ser um grande empresário. Não, o propósito sempre envolve ajudar o próximo, né? Ajudar o outro. E o missionário, ele tem que ter isso dentro dele, né? Ele tá ali não por causa dele, ele tá ali por causa daquelas pessoas que Deus quer alcançar, né? Uma coisa super interessante que ele falou ali, é que quando você sabe a sua missão, sobre o seu propósito, igual a gente veio para cá, no início foi difícil emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos, mas nunca faltou recurso, nunca faltou uma porta aberta, Deus sempre provia tudo. Por quê? Porque a gente tinha convicção do que a gente veio fazer aqui. E as a gente recompensas fazia compensavam as dificuldades, né, Caio? com alegria. Quando você via uma alma sendo salva, você via vidas sendo alcançadas, a igreja sendo abertas, essa alegria não tem preço, né? Hoje as pessoas olham pra gente, bispo, né? Quase 20 igrejas.
Mas, gente, a gente começou com uma célula. A gente não era nada, a gente era, né, nem líder, a gente não era líder de célula. Mas a gente foi construindo as coisas. Então, assim, você recebe um chamado, se apega a esse chamado, porque Deus honra. Deus nos honrou e ele continua nos honrando. Então, assim, às vezes pode ser desafiador, como a gente fala, receber um chamado, uma missão, mas aquilo que eu falei, vai com alegria, vai com disposição no coração, porque Deus vai honrar. E, como eu falei, não vai faltar uma porta aberta para Deus prover aquilo que a gente vai precisar. É interessante o senso de propósito, né? Porque muitas vezes você está em um lugar, você está tendo muitas condições, tem um líder que cuida de vocês, e você está ingrato naquilo ali, você está achando que você deveria ter mais, mas dificilmente um missionário vai ter esse coração ingrato, né? Porque ele entregou tudo. Então, o pouco que ele recebe, uma alma que aceitou Jesus no meio da rua, talvez essa pessoa nunca nem pise na igreja, mas ele nossa, tá valendo a pena eu estar aqui, né? É isso mesmo, é isso mesmo. O missionário, ele tem essa... E é o que eu falei aqui no começo, né? Às vezes a minha missão é o meu bairro lá, é a minha família, é a minha escola, os meus amigos no trabalho, né? Não precisa ser um país da África, um lugar de outro... Não, é onde Deus te plantou, né? Ali é a sua seara. Começa ali, né? É ali que você vai ter a colheita. Se amanhã Deus despertar você, Deus colocar no seu coração, para você ir para um outro lugar, você ir para outro país, aí você vai, mas começa, sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, né? Bom, gente, estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez você aí que está sempre com a gente, curtindo aí, acompanhando Sem Limites. Ó, você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo para todo mundo. Você que quer nos conhecer, quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com, clica na aba Igrejas e ali você vai encontrar todos os lugares, né, do Brasil e onde tem uma igreja Sara Nossa Terra, os horários de culto, os pastores, o telefone, para você participar de um culto e receber uma palavra de vitória na sua vida. É isso aí, saranossaterra.com.br. E quem está aqui em São Paulo, nos encontra onde? É só vir na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Venha receber uma palavra que vai transformar a sua história. É isso aí. Chegamos mais uma vez ao final. Obrigado demais. Que Deus abençoe você. Forte abraço. Fica na paz.